dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla. Estou aqui mais uma vez para trazer notícias do nosso Mengão, né? Do rubro-negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Bem, galera, antes de começar, né, nosso vídeo propriamente dito, né, a gente tem sempre aquele recadinho, né, que a gente manda aí para vocês do outro lado, que é para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Né? A gente pede aqui encarecidamente se você pode aí se inscrever no canal. Por quê? Porque quando você se inscreve no nosso canal, você nos ajuda a fazer o crescimento, né? Que o canal possa se expandir cada vez mais e a gente possa trazer, né, conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então eu conto com a colaboração de vocês, é muito rápido. 20 segundinhos você faz isso, né? Aí embaixo tem um botãozinho assim, inscreva-se, você vai lá, clica nisso aí, faz a inscrição totalmente 0800 e aí você vai e passa a ser um membro do nosso canal, tá? E aciona também o sininho da notificação. Por que o sininho da notificação? Porque toda vez que nós colocarmos um conteúdo aqui, conteúdo novo, você vai ser notificado e você vai ficar por dentro das notícias do nosso Mengão, tá ok? Então, ó, conto com a colaboração de todos vocês aí que ainda não é inscrito, ou se você é inscrito, seja um colaborador nosso, né? Fala com outros amigos, com outras pessoas para poder se inscrever e fazer do nosso canal uma realidade, tá ok? Então eu conto com vocês aí para fazer esse trabalho, né, junto comigo, com o Márcio e com o Juarez, tá ok? Bem, galera, eu vou iniciar, né, fazendo uma breve resumo sobre o Campeonato Carioca, né? Então, o Campeonato Carioca deu a lógica, Flamengo sobrou na turma, como todos viram, né? Começando, tivemos aqueles 4 primeiros jogos ali, rateando, até porque nós estávamos no nosso sub-20 e os garotos, né, não corresponderam igual fizeram no ano passado, mas nada que comprometesse o título do Flamengo, tá? O Flamengo ganhou com sobras, ganhou dos clássicos, né, que ele disputou, tirando aquele empate com o Fluminense. Os clássicos nós ganhamos todos, sempre com muita autoridade, tá? Não como muitas pessoas dizem aí, que teve ajuda do juiz, é sempre esse chororô, é sempre esse papo besta, tá? O Flamengo ganhou com autoridade um campeonato que, infelizmente, né, ou felizmente, eu não sei, para nós flamenguistas, né, foi apenas uma preparação. Por que eu falo isso, gente? Porque, infelizmente, os nossos adversários aqui no Rio de Janeiro são muito enfraquecidos. O Campeonato Carioca, com exceção dos grandes, porque, né, é clássico, aí dificulta um pouquinho mais, mas nada que o Flamengo não pudesse superar. Os outros times, né, os considerados times de menores investimentos, são times extremamente fracos, são times que não têm condições de disputar um campeonato com clubes como Flamengo, entre outros, né, do Brasil, principalmente o Flamengo daqui. Então o Flamengo sobrou na turma, ganhou por méritos, tá? Foi o legítimo campeão carioca, não poderia ser outro. Me desculpe as outras torcidas, mas o Flamengo não poderia ter outro campeão carioca se não fosse o Flamengo, até pela qualidade, pelas condições que o time está jogando. Felipe Luiz está fazendo um trabalho espetacular, tá? O Felipe Luiz está transformando esse time do Flamengo numa máquina de ganhar, numa máquina de triturar adversários. Vamos ver agora, muita gente está falando, mas o Carioca é fraco. Concordo, o nível do Campeonato Carioca é muito ruim, mas o Felipe Luiz está fazendo um trabalho muito bom e ele está transformando o Flamengo numa máquina, tá? Como ele mesmo disse. Tá? E agora vamos começar o Campeonato Brasileiro agora no dia 29. Aí sim, a brincadeira, como muitos dizem, a brincadeira agora acabou, dela de brincadeira agora é a vela mesmo, onde nós vamos pegar adversários extremamente mais qualificados do que esses que nós pegamos aqui no Rio de Janeiro, tá? Então vamos esperar para ver, né, como é que o Felipe Luiz vai se sair nessas rodadas, né, que logo na sequência tem Campeonato Brasileiro, logo na sequência já tem Libertadores da América jogando fora, que depois eu vou falar um pouquinho também de Libertadores. Então o Flamengo vai iniciar uma grande jornada daqui até dezembro, uma grande jornada que eu espero terminar com muitos títulos. Bem, o que nós vimos no domingo, né, só para finalizar o assunto do Campeonato Carioca, foi um Flamengo extremamente mais superior do que o Fluminense. Em momento algum o Fluminense demonstrou que teria condições de ganhar do Flamengo.
tá? Mesmo porque, até porque o Fluminense precisava do resultado, mas se ele sabia, o Mano Menezes sabia que se fosse em bloco para cima do Flamengo, estava sujeito a levar uma cacetada de gols. Tivemos a polêmica também dos gols. O segundo gol, né? Vamos falar do primeiro. O primeiro gol, sinceramente, sem clubismo nenhum, tá? Se você discordar de mim, tem plenas condições de você do outro lado discordar de mim, pode até deixar aqui nos comentários o que você acha em cima disso que eu vou comentar agora. Eu não vi falta no Juninho, tá, gente? Eu não vi falta do Juninho, perdão. Eu não vi falta do Juninho em cima do zagueiro do Fluminense, tá? Não vi, sinceramente. Eu acho que foi uma invenção do VAR, uma invenção do juiz. Eu acho que fizeram isso mais para tipo, se a gente der esse gol, vai ter uma polêmica, o juiz é um juiz FIFA, era um juiz FIFA e não queria se comprometer, tá? Então ele vai lá, mais fácil, anulou, né? Não prejudicou o Flamengo, mas também não prejudicou o Fluminense, mas eu, na minha visão, eu não vi falta, tá? Um gol muito bonito do Plata, mas infelizmente foi anulado. O segundo gol do Flamengo, que o Juninho tava, sei lá, uns 2 centímetros, 3 centímetros na frente, isso é fato. O VAR mostrou, a linha lá traçada lá mostrou. Mas se fosse para marcar esse impedimento, gente, teria que ter marcado também contra o Vasco, né? Porque foi exatamente a mesma coisa. Né? Sou flamenguista, mas eu reconheço que o gol do Bruno Henrique, né, e muitos juízes marcariam, aquilo ali era uma questão de interpretação, tá? A linha foi traçada, a linha viu o ombro dele na frente, mas diz que ombro não é impedimento. No caso do Juninho, ele também estava com o tronco na frente, um pouquinho na frente, bateu lá a linha lá no tronco lá, e ele deu impedimento, ele usou do critério do impedimento, ele não quis se comprometer também. O Fluminense já tinha até aceito o gol, mas depois ia vir aquela história do chororô de novo, enfim. Então, na realidade, o Flamengo ganhou os 2-0, né? O Flamengo fez 4 gols no Fluminense nos 2 jogos da final, 2 no primeiro jogo e 2 no segundo, e os 2 do segundo foi anulado, tá? Então o Flamengo quis jogar contra um time que estava querendo não perder de muito. Era isso que parecia que a proposta do Mano Menezes era essa, que parecia que quem estava precisando do resultado era o Flamengo e quem estava jogando pelo empate era o Fluminense. E a gente viu que não foi nada disso. O Flamengo ganhou com autoridade, em momento algum foi ameaçado. Não vi nada, não consegui ver o Fluminense com aquele desespero de quem time de que precisa ganhar. O que aconteceu foi um Fluminense que estava jogando apático, com medo de ir para cima do Flamengo e tomar, sei lá, uns 3, 4 gols que ia ser exatamente o que ia acontecer. Tá? Tanto é que quando o Fluminense tentou dar uma avançadazinha, ele logo mandou recuar o time, porque ele viu que o Flamengo começou a vir em bloco e uma chance trepada atrás da outra e poderia tomar um gol, e aí não seria nada demais se o Flamengo saísse com um resultado positivo que não fosse o empate. Mas o empate serviu, né? Fizemos o resultado no primeiro jogo, o empate serviu, Flamengo campeão carioca pela 39ª vez, tá? Então, parabéns ao time do Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns aos jogadores, parabéns à torcida que o tempo todo apoiou. Então parabéns a todo mundo, todos nós estamos de parabéns por mais um título, né? Se for considerar a Taça Guanabara também, esse é o 4º título de Felipe Luiz. Se não for considerar a Taça Guanabara como título, esse já é o 3º título de expressão do Felipe Luiz. Que venham muitos, eu acho que pode até não ganhar muitos títulos, né? Pode ser até que o Felipe Luiz não ganhe todos os títulos que ele vai disputar, mas só em ver o Flamengo jogando com vontade já é um grande alívio para a torcida. Bem, galera, fechando o assunto do Campeonato Carioca, que já virou passado, esse ninguém tira mais da gente. Vou falar um pouquinho agora de uma novela, né, que está se arrastando aí desde lá do meio do ano passado para esse ano, a novela Jorginho. Tá? O Flamengo vai contratar o Jorginho, o Flamengo não vai contratar o Jorginho. Tá, o que eu posso adiantar para você que está aí do outro lado nos ouvindo? Bem, galera, eu vendo, né, alguns outros colegas, né, que tem mais acesso às grandes mídias, né, o que eu pude apurar e que eu posso passar para vocês, você que ainda não sabe, é que o Jorginho tem contrato com o Arsenal até o mês de junho, até dia 30 de junho. A partir de 1º de julho ele está liberado no mercado, ele pode assinar com quem ele quiser. Jorginho tá no Rio de Janeiro passando uns dias, espero que ele não foi convocado, ele não é mais convocado para a seleção da Itália, né, gente? Visto que ele tem cidadania italiana, ele não vai mais para convocado, porque já está com a idade de 33 anos, e ele está aqui no Rio de Janeiro. Então muitos estão dizendo, alguns meios, né, da mídia, alguns canais da mídia, estão dizendo que o Jorginho está no Flamengo
E que que o Jorginho está no Rio de Janeiro, isso é fato, ele está no Rio de Janeiro, ele chegou ontem aqui ao Rio de Janeiro com a família, a princípio para passar esses dias de data FIFA aí, curtindo um pouquinho a cidade do Rio de Janeiro, mas alguns estão dizendo que ele veio até o Rio de Janeiro com o intuito de conversar com o José Botto, né, e com seu agente que está junto com ele, e tentar assinar um pré-contrato com o Flamengo. Mas, Levi, esse pré-contrato vale para o Super Mundial, que é o que o Flamengo, né, almeja montar um time para fazer bonito no Super Mundial? Olha só, o Super Mundial começa dia 13 de junho. 13 de junho começa o Super Mundial. Jorginho tem contrato com o Arsenal até dia 30 de junho. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: lá na Europa eles costumam montar contratos assim. Se o cara cumprir o contrato até o final e depois não quiser mais ficar, ou o clube dispensar, ele recebe uma grana extra por ele ter cumprido todo o contrato, né? E lá no Arsenal não é diferente. O Jorginho, se cumprir o contrato todo até dia 30 de junho, ele vai receber uma grana por ele ter cumprido o contrato até o final de junho. Não deve ser pouca grana. Eu não sei os valores, mas não deve ser pouca grana. Se ele interromper o contrato já para o Super Mundial no início de junho, ele abrir mão desse dinheiro, tá? Ele vem pro Flamengo, o contrato dele, né? O Arsenal pode... então fazer o seguinte, já que a gente não tem intenção de ficar com você, mas a gente vai te liberar logo, você vai lá e resolve tua vida lá no Brasil. Não, só não vão pagar essa grana extra. Beleza, se o Jorginho não quiser. Isso aí é uma possibilidade. A segunda possibilidade é o seguinte: o Arsenal, ele tá nas quartas, acho que é quartas de final da Champions. Vai pegar nada mais nada menos que o Real Madrid. Se ele passa pelo Real Madrid, ele vai para a semifinal da Champions. Então ele tem grande chance de ser campeão europeu. Pode acontecer do Arsenal, que é porque a Champions termina, se eu não estou enganada, em maio. Acho que é maio, 29 de maio, 31 de maio, um negócio assim que é a grande final. Ele pode ficar, né, não, a gente não vai liberar nada, ninguém agora, não adianta, a gente não vai liberar, só depois no final do contrato. E o Jorginho tem que ficar lá, tá? Então, se o Arsenal continuar avançando, coisa que eu acho difícil, mas enfim, nada é impossível. E uma terceira e outra possibilidade é, o Arsenal mudou de gerente de futebol lá. O gerente de futebol lá mudou, agora é um italiano. Eu esqueci, eu não me lembro o nome do italiano, mas é um italiano que assumiu a gerência de futebol do Arsenal agora, a partir de agora, né? Vai iniciar o trabalho para a próxima temporada. E o cara é italiano. E o Jorginho é o quê? Italiano. Nacionalidade italiana. Pode ser que de repente, não, quero ficar com o Jorginho, esse cara aqui é bom, já vi ele jogando, esse cara é muita bola. E eu quero que ele renove por mais um ano, vamos renovar por mais um ano com ele fica com a gente. Pode acontecer isso e babar toda a negociação. Mas tudo indica que o Jorginho vai assinar um pré-contrato com o Flamengo agora, nessa viagem que ele está aqui no Rio de Janeiro, ele vai assinar esse pré-contrato e já deixar tudo alinhavado, né? Questão salarial, já está tudo acertado. O Botto só quer saber se ele abriria a mão, de repente, dessa quantia que o Arsenal tem para pagar para ele, caso ele cumpra o contrato até o final. Essa daí seria o pontinho que está faltando para terminar essa frase, tá? Mas isso aí é uma coisa minha, Levi, tá? Eu acho que pro Super Mundial, eu acho que ele não vai querer abrir mão dessa grana. E se eu fosse também dirigente do Flamengo, eu também faria o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, julho, faz uma pré-temporada aí, a gente vai disputar o Mundial. Enquanto está disputando o Mundial, você faz uma pré-temporada, treinamento, né, aquela coisa mesmo de jogador mesmo. E quando voltar para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o cara vai estar tinindo, porque ele já vai vir de uma pré-temporada. Fica muito difícil para o jogador europeu sair de uma temporada já emendando na outra, porque o nosso campeonato aqui, os nossos campeonatos são muito desgastantes. Então fica muito difícil o cara cumprir isso daí, tá? Então o que acontece? Eu acho muito difícil ele vir pro Super Mundial, tá? Mas eu também não gostaria claro que eu gostaria, mas eu não queria, eu acho que poderia preparar o Jorginho pro restante da temporada a partir de julho. Bem, e pra gente terminar aqui o nosso vídeo, eu vou falar do sorteio da Libertadores. Gente, eu achei que o grupo do Flamengo, né, o Flamengo teve sorte entre aspas, né? A gente estava querendo fugir de jogar no morro. Qual o maior morro que tem para subir? Bolívia, né?
Bolívar, né? O time do Bolívar que joga lá a 3.865 metros de altitude. Absurdo, mas é a arma que os caras têm para ganhar dos times daqui de baixo, tá? Quem ficou com essa, né, com essa batata quente foi o Palmeiras, que vai ter que subir o morro lá para ganhar desse time do Bolívar, que é muito difícil ganhar deles lá em cima. O Flamengo ficou com um morro menor, metade disso aí, que é a LDU, né, de Quito, que joga 2.750, 760, alguma coisa assim de altitude. É uma altitude considerável? É, mas não é igual La Paz, tá? Mas eu acho que o Felipe Luiz vai preparar o time do Flamengo. Felipe Luiz vai fazer toda uma dinâmica para poder preparar esse time para chegar lá em cima, não sofrer muito com a altitude nem com o time da LDU, que eu acho dos times do Equador é um time bem mais fraco. Ficaria mais legal se pegasse Barcelona, se pegasse lá o outro time lá deles lá que é muito bom também, tá? Emelec, esses times assim, são times muito bons. Mas eu acho que a LDU dá pro Flamengo. O grupo do Flamengo tem a LDU, tem Central de Córdoba e um time da Venezuela, tá? Que é o primeiro jogo do Flamengo fora. O Flamengo vai jogar o primeiro jogo lá na Venezuela. Vai ser dia 3, tá, gente? Dia 3 de abril, às 9h30 da noite, Flamengo e o time da Venezuela. Eu agora fugi o nome do time da Venezuela aqui, tá, gente? Me desculpa. Mas depois, num próximo vídeo, eu falo pra vocês, tá? Então o Flamengo joga o primeiro jogo lá na Venezuela. Então o Flamengo tem tudo pra fazer todos os pontos, tá, gente? Fazer os 16 pontos e sair como primeiro no geral da Libertadores. O time do Flamengo é muito, mas ele é anos-luz melhor do que todos esses times que estão disputando a Libertadores da América, tá, gente? Eu tô falando de um modo geral. O Flamengo é muito melhor do que até os brasileiros, o Flamengo é muito melhor do que os argentinos, o Flamengo é muito melhor que os bolivianos, peruanos, colombianos, enfim. Mas futebol é aquele negócio, né, gente? Tem um dia que o cara não tá bem e acaba a arrumar um empate, uma derrota né, que da vez não tá no script. Mas eu gostei muito do sorteio. Acho que o Flamengo deu sorte, tá? Pegou um grupo razoável, um grupo que dá para ele passar bem. Garantir os 9 pontos em casa, depois garantir os 9 fora também, fazer 18 pontos e ser o grande time da Libertadores da América, tá? Não sabemos ainda onde vai ser a final da Libertadores. Existem 3 cidades que são as candidatas para sediar os jogos da final da Libertadores, que vai ser dia 29 de novembro. As cidades são Lima, que quer novamente sediar, né? Ela sediou a primeira final, agora ela quer sediar novamente. Nós temos Montevidéu, que já sediou em 2021, está pleiteando novamente. E nós temos Brasília, aqui no Brasil, que, né, eu acho que a grande favorita é Brasília, até porque tem um estádio a nível, né, europeu, né, o estádio Mané Garrincha, ele é absurdo, cabe 70 mil pessoas ali dentro, e com certeza, né, a Conmebol acredita que se tiver um time brasileiro, se por um acaso, e eu espero que seja, o Flamengo chegar na final, é casa cheia de novo, né? Não vai ter que fazer viagens longas e o Flamengo tem tudo para ganhar, tá? Se o Flamengo chegar na final. Se for uma final com o argentino, se for uma final com o Uruguai, enfim, se for entre eles, enfim, né? A malha aeroviária para Brasília é perfeita, é maravilhosa, então não ia ter problema nenhum. A rede hoteleira é próxima, tem Goiás, né? Você tem Goiânia, você tem vários lugares ali próximos, também não teria problema nenhum. Então eu acho que Brasília é a grande favorita para sediar a final da Libertadores, que vai ser agora. Eu acho que semana que vem a gente deve estar escolhendo a cidade sede, tá? Então eu acredito, tomara que seja Brasília e que o Flamengo esteja na grande final. Bem, galera, esse foi meu recado de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês aí curtam. A gente vai estar trazendo aí mais notícias aí, outras notícias do nosso Flamengo, de acordo com essas novelas aí, Jorginho, Campeonato Brasileiro, tá? Não esqueçam que a gente seja o grande protagonista do Campeonato Brasileiro desse ano. Então, galera, ó, um beijo pra vocês, até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação e ó, cola esse dedo no like aí, ajuda nós aqui do canal, valeu? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ó, é sempre Flá. Valeu!